Querido, se eu fosse dar um título para o nosso estudo de hoje, o título seria Deus e o Diabo na Terra de Uz. Seria esse o título porque nós vamos lidar hoje com Deus e com o diabo, não nessa ordem. Nós vamos compreender um pouquinho hoje de como funciona a disputa entre bem e mal, entre certo e errado, entre verdade e mentira, a disputa entre Deus e o diabo. E isso relacionado a um acontecimento no tempo e no espaço, num lugar chamado Uz, uma região desértica ali do Oriente Médio. E nós vamos lidar, então, como que Deus e o diabo interagiram e o que eles pensaram com respeito à figura de um homem chamado Jó. Os irmãos sabem, Jó tem falado com muita profundidade em meu coração já há vários anos, mas de forma muito específica nessas últimas semanas. E é um livro que lida com tristezas, com mazelas, com problemas da vida, mas é um livro que lida sobretudo com fidelidade e com adoração. Os irmãos já sabem que Jó é aquela história de um homem rico, que tem muitas ovelhas, muitos camelos, muitos jumentos, uma família linda. Por causa do que vai acontecer no mundo espiritual, Jó, ele perde tudo. E nós vamos conversar então como e por que isso acontece. Abra comigo então Jó capítulo 1, versículos 6 a 12. Nós vamos introduzir o estudo de hoje com Jó capítulo 1, versículos 6 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. E olha o que o diabo diz no versículo 11. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui. Queridos, esse é um texto de uma realidade que nós raramente percebemos. A realidade, uma realidade espiritual que afeta a nossa vida. E para a gente compreender o texto, eu quero trazer para vocês alguns pressupostos que não estão claros no texto, mas que nós precisamos para entender o texto. O primeiro pressuposto, que parece muito óbvio, todos esses vão parecer óbvios, mas é importante a gente estabelecer as bases do nosso estudo aqui. O primeiro pressuposto é que Deus sempre tem razão e o diabo não. O diabo está sempre errado. Segundo pressuposto é que Deus tem sempre a seu favor a bondade, o amor e a verdade. Enquanto que o próximo pressuposto, o diabo, sempre age com amargura, rancor, inveja e mentira. E nesse texto, esses dois seres diametralmente opostos, o diabo de um lado, o mal
personificado. E Deus do outro lado, que é a essência do amor e da bondade, nesse texto há uma disputa entre o diabo e Deus. Alguns chamariam de aposta, mas eu acho que disputa é mais elegante. São duas narrativas que estão aqui neste texto. Duas narrativas que procuram explicar uma única questão. E a questão que precisa ser explicada é com respeito à fidelidade de Jó. Veja, neste texto aqui, nem Deus, nem o diabo questionam que Jó é fiel. Aliás, o testemunho da fidelidade de Jó é dado pelo próprio Deus. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Veja, o diabo não questiona o que Jó faz. O que o diabo vai questionar não é o que Jó faz. O que está em jogo não é como Jó age. O que vai estar em jogo em todo esse episódio que nós lemos hoje não é o que, não é o como, mas o que está em jogo nessa disputa entre o diabo e Deus é o porquê. A pergunta que precisa ser respondida neste texto é: por que Jó é fiel? O que motivaria alguém que é pecador, safado, desgraçado, a viver uma vida renegando os próprios desejos e instintos pecaminosos, viver uma vida de santidade, de pureza, de perdão? Por que que alguém rejeita pecados como inveja, ganância, adultério? Por que alguém, ao servir a Deus, ainda insiste em agradar a Deus? A pergunta por que Jó é fiel, ou por que alguém que serve a Deus é fiel, gente, essa pergunta de $1 milhão. É a pergunta que vale a nossa alma. A pergunta que vai ser depois aplicada a nós a partir desse texto é: por que alguém serve a Deus? O que motiva uma pessoa a buscar a Deus e a buscar aquilo que Deus ordena? Por que nós não desistimos, já que é difícil? O que nos faz recomeçar? O que faz um homem pecador evitar o mal e agradar a Deus? E neste texto nós temos duas respostas possíveis a essa pergunta: por que Jó é fiel? E a primeira resposta será a resposta do diabo. O diabo tem uma tese que ele quer provar do porquê Jó age como ele age. E depois nós vamos ver que Deus também tem uma tese que ele quer provar sobre por que Jó age do jeito que age. Então, hoje nós não vamos ter uma mensagem central no nosso texto, porque o texto ele tem uma pergunta central. E a pergunta central que precisa ser respondida é: por que Jó é fiel? E a primeira proposta que nós vamos estudar agora é a proposta satânica, a proposta do diabo. Segundo o diabo, o que ele vai dizer aqui é: Jó é fiel, mas ele é fiel por interesse. Essa é a primeira resposta. Jó é fiel porque ele tem interesse. Queridos, o diabo, ele não entende, no fundo, porque alguém adoraria a Deus. Compõe a lógica diabólica a ideia de que na vida ninguém dá ponto sem nó. Veja comigo como ele se dirige a Deus quando Deus elogia Jó. Veja comigo versículos 8 a 11, para a gente compreender um pouco a resposta do diabo. O diabo vai dizer que Jó adora a Deus, Jó é fiel por interesse. Versículos 8 a 11 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás:
Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus está dizendo como Jó é. E olha o que o diabo responde, versículos 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus? É verdadeiro que Jó teme a Deus? E olha o questionamento, versículos 10 e 11. Acaso não cercaste com Sebe, com prosperidade, a ele e sua casa, e é tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Na tua face é uma tradução bonita, ele deve ter falado na tua cara, considerando-se quem está falando aqui. Gente, o que o diabo está defendendo nesse texto é que toda pessoa, mesmo a pessoa mais santa, mesmo a mais correta diante de Deus, no fundo, uma pessoa assim só obedece porque tem interesse de receber de Deus a recompensa pela sua fidelidade. Porque, olha a resposta satânica, estende a mão e toca-lhe, ou tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar na tua cara, você vai ver. Ou seja, mexe com os seus bens, mexe com a família, mexe com tudo que ele mais ama nessa vida e veja se ele continua fiel. Queridos, há um ponto importante aqui. O que o diabo está dizendo é o seguinte, no fundo, o cristianismo é um grande cálculo pragmático. Uma relação de custo-benefício. Eu sirvo a Deus, alguém serve a Deus, e Deus me abençoa. É uma espécie de negociação ganha-ganha. Deus, ele ganha tendo adoradores e controlando as pessoas. Os servos ganham ao adorar, sendo abençoados e tendo o que eles gostam e desejam. Porque para o diabo, a nossa relação com Deus, ela não é diferente de qualquer negociação. Eu adoro a Deus porque, no fundo, isso é bom para mim e não para Deus. Uma outra forma da gente encarar isso é uma filosofia que está impregnada em todos nós, infelizmente, mas especialmente em outras propostas religiosas também. É o que eu chamaria da religião de obras. Vou explicar para vocês. A gente costuma dizer o seguinte, irmãos, no mundo só existem 2 tipos de religião, só 2. Só 2, não existe mais do que isso. Só 2 tipos de religião. O primeiro tipo é a religião verdadeira, que só tem uma, que é o cristianismo verdadeiro. E o segundo tipo de religião é as chamadas religiões falsas, só isso. E no fundo, todos os que estão categorizados nessa ideia de falsas religiões têm a mesma proposta. Nas religiões falsas, as pessoas adoram a Deus porque, ao adorar a Deus, elas desejam obter alguma coisa. O que nós chamaríamos de boas obras. São pessoas que executam boas obras para receber de Deus algum favor. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Primeiro seria o espiritismo, por exemplo. Sem querer ofender ninguém que seja espírita, esteja ouvindo aí, mas só entender um pouquinho a lógica do espiritismo, veja se é isso mesmo. No espiritismo, a ideia é que para a pessoa evoluir, para chegar no ápice da existência humana, ela precisa fazer boas ações. Se ela não for boa, ela não evolui. Então, se o indivíduo quiser prosperar nas inúmeras vidas, o que ele tem que fazer é, a cada vida que ele vive, viver bem, fazer o bem para as pessoas. Então, você vê, por exemplo, na pandemia, os espíritas são aqueles que gastam seu tempo fazendo máscaras, doando cestas básicas, fazendo o bem, porque eles, ao fazer o bem, têm interesse de evoluir. Uma outra proposta, a gente poderia falar, por exemplo, dos católicos. No catolicismo, o que salva o indivíduo é a sua participação nos sacramentos da igreja. Ou seja, Deus se agrada quando alguém realiza alguns atos como o batismo, como o participar na missa, como o se confessar, como rezar de vez em quando alguns Aves Marias e alguns Pais Nossos.
Ou seja, lá no fundo, nessa perspectiva, a ideia é que a gente tenta agradar a Deus e Deus, em troca, dá o que a gente quer ou precisa. E há, inclusive, em último lugar, como último exemplo, dentro da teologia evangélica, um ramo que é muito parecido com a proposta diabólica, que é o ramo da chamada teologia da prosperidade, que diz o seguinte: Deus gosta de fé. E se eu tiver fé com muita força, uma fé muito forte, porque Deus gosta de fé, se eu confessar com a minha boca de forma muito expressa, a chamada confissão positiva, isso agrada tanto a Deus que Deus dá de volta dinheiro e saúde. Queridos, todas essas propostas, desculpem, são propostas do tipo de propostas do diabo nesse texto. São pessoas que enxergam que a relação com Deus é: eu dou a minha parte, Deus devolve a dele. Isso vale também para as coisas ruins. Há um conceito muito difundido no Brasil e fora, o conceito de karma, que é: se você faz algo ruim, aquilo volta para você. Né? Se você prejudica alguém, você vai ser prejudicado depois. Queridos, a gente está absolutamente impregnado, nós os cristãos muitas vezes, estamos impregnados desse tipo de filosofia, que se você faz o bem, isso volta em bem, se você faz o mal, isso volta em mal. E se alguma coisa acontece com alguém, muitas vezes a gente pergunta: nossa, o que será que esse cara fez para merecer isso? É uma expressão que a gente usa. Ou então expressões do tipo: aqui se faz, aqui se paga. Isso é essa filosofia satânica que está por trás disso daí. E há muitos detalhes nessa passagem que a gente poderia dizer sobre o diabo, né? Por exemplo, ele passeia pela terra, né? Ele não é onipresente, ele não sabe exatamente o que vai acontecer com Jó, inclusive ele erra depois do que vai acontecer com Jó, ele não é onisciente. A gente vai ver mais para frente que o diabo tem poder de matar, ele controla ventos, ele faz descer fogo do céu, enfim, ele depois vai trazer feridas em Jó. Mais algumas observações. O mais importante disso tudo seria compreender como o diabo pensa. No fundo, o diabo pensa que eu e você adoramos a Deus porque a gente quer algo em troca. E todo o livro de Jó é construído em cima dessa narrativa. Quando Jó fica doente e ele perde tudo, e 3 amigos chegam diante dele para consolá-lo, a ideia dos 3 amigos é: você só está recebendo tudo que você está recebendo, a perda da família, a perda dos bens e a perda da saúde, você só está recebendo isso porque você plantou. Você merece, de alguma forma, receber isso. E, gente, essa perspectiva está impregnada na gente, às vezes. Eu me pego pensando assim muitas vezes. Uma tragédia ocorre e a gente fala: meu, o que esses caras fizeram, né? Nossa, não imaginam o tamanho do pecado desse cara para acontecer isso. A gente ameaça as pessoas assim: ó, Deus está vendo, ó. E muitas vezes a nossa perspectiva de adoração é assim: se eu for um bom adorador, for santinho, tudo na minha vida vai bem. Ah, mas se eu aprontar, ó, tudo vai mal. Nesse sentido, eu quero contar uma história para vocês. Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. Preste atenção que a frase que eu vou falar agora é muito forte. Já me conhecem, a frase é muito forte. Prestem atenção. Queridos, Papai Noel não existe. Pronto, falei. Estava no meu coração. Eu já contei para vocês que no prédio que a gente morava em São Paulo, as pessoas chegavam no Natal, falavam para a Aninha, que era pequenininha na época: que você vai ganhar do Papai Noel? E eu treinei ela para dizer essa frase terrível: Papai Noel não existe. E as pessoas falam: oh, uma menina de 3 anos sabe que Papai Noel não existe? Que absurdo, que pai mau falar essas coisas. Olha que interessante. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo aqui, nenhum de nós iria num centro de Umbanda
fazer magia negra e levaria os nossos filhos, sei lá, para ver o Exu Caveira, Tranca-Rua. Nenhum de nós faria isso. Mas olha que interessante o que a gente faz. Pessoas se chocam quando a gente conta para as crianças que o Papai Noel é só uma historinha, ele não existe. Porque muita gente faz assim com seus filhos. Fala assim, ó, criança, filho, fica bonzinho o ano todo, ó. Criança apronta, ó, para de aprontar, eu falei para você ficar bonzinho. Porque no dia 24 de dezembro, se você ficar bonzinho, se não for mal criado, você vai ganhar o presente do Papai Noel. Desculpa a sinceridade aqui pra gente aqui. Se for essa a nossa perspectiva, talvez seja uma sementinha diabólica de um conceito de que as pessoas, no fim das contas, acabam recebendo de forma líquida e certa aquilo que elas realmente merecem. Se você é bonzinho, você ganha presente. Se você é malzinho, você não ganha presente. Se você quer falar de Papai Noel para os seus filhos, a gente sempre brincou com isso. As crianças têm várias fotos de Papai Noel no shopping, não vejo problema quanto a isso, mas a ideia é que a gente tem que ser honesto com as crianças e que a gente pode dizer, não, é só uma história de um velhinho que dá presentes. E você pode dizer o seguinte, muitas vezes, presentes não merecidos. Eu acho que fica um Papai Noel mais crente. E quando no texto nós olhamos essa perspectiva do diabo, o que o diabo está dizendo é, as pessoas não acreditam em Deus. As pessoas acreditam no Papai Noel. Se elas forem boazinhas, Deus dá. E se Deus não der, então a pessoa não vai ser mais boazinha. Essa é a perspectiva, é essa a resposta do porquê Jó é fiel na perspectiva satânica. Jó é fiel porque ele tem interesse. Queridos, não nos interessa a perspectiva satânica. Quer dizer, nos interessa para que a gente não caia nessa. Mas eu quero compreender aqui neste texto, no versículo 12, qual é a perspectiva de Deus do porquê Jó é fiel. Isso é mais importante para a gente. Então veja comigo o versículo 12, o que Deus fala para o diabo no versículo 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Por que Jó é fiel? O diabo diz Jó é fiel porque ele tem interesse. Por que Jó é fiel? O que está implícito nesse texto aqui, a partir de uma palavrinha que eu vou falar para vocês qual é, Deus diz assim, Jó é fiel por minha causa. Jó é fiel porque eu sou o Deus dele. Jó é fiel porque Deus é Deus. Queridos, o livro de Jó, ele é, na verdade, um manifesto em favor da religião verdadeira. Porque Deus defende que o que existe dentro de Jó é algo genuíno. Que a adoração que Jó manifesta é algo que a falsa religião ignora. Que pessoas amam a Deus simplesmente porque elas percebem que Deus é Deus. E a resposta de Jó a tudo o que vai acontecer com ele vai demonstrar que Jó ama a Deus independentemente das circunstâncias. Que Jó ama a Deus porque ele confia em Deus. Que Jó ama a Deus porque Deus é digno de ser amado.
que Jó ama a Deus porque ama. E no texto há um ponto interessante uma palavra interessante que indica para a gente que Deus é suficiente. A ideia de Deus é que ele vai ser suficiente para Jó. No texto diz assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está em teu poder. E no caso ele vai dizer tudo menos a vida. Depois ele vai, inclusive, atuar na saúde de Jó. Mas o ponto desse texto você quer ver se Jó é fiel? Tira tudo dele. Queridos, eu quero fazer uma observação aqui. Essa palavra tudo, ela envolve tudo. Bens, servos, camelos, casa, familiares, especialmente os filhos. E quando é para tirar tudo, sai tudo mesmo. E só pode, depois que tudo vai embora, restar duas opções. Quando alguém vai perder tudo o que mais ama, ou não sobra mais nada, ou a única coisa que sobra é a vida com Deus. Porque se Deus sempre foi a fonte de satisfação, a nossa única fonte de satisfação real, ainda que a gente perca tudo, a fonte de satisfação ainda estará lá. Porque o diabo, ele tem, de acordo com a permissão de Deus, a capacidade de mexer em tudo que a gente tem. Emprego, renda, casa, comida. O diabo pode destruir a minha e a sua família. Mas preste atenção no que eu vou dizer. O diabo não pode tirar de você quem você é. Especialmente em relação a Deus. E se eu e você somos adoradores, se nós temos de fato no nosso Deus o nosso conforto, a nossa segurança, se existe algo que o diabo nunca vai conseguir mexer, é com a nossa fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi o que nós aprendemos na semana passada. E este é o mesmo texto aqui para Jó. Jó perde tudo, mas ele ainda tem o seu Deus. E esse é um texto que leva a situação ao limite. Porque quando alguém ama a Deus simplesmente por aquilo que Deus é, ainda que essa pessoa perca tudo, ela ainda tem o seu Deus. E eu quero dizer algo para vocês que é importante aqui. Se um dia Deus permitir que o diabo toque em alguma área da nossa vida, da sua vida, da minha vida, não tenha dúvida, o diabo vai tocar nessa área sem dó, até o limite estabelecido por Deus. Ele vai. Então, quando Deus diz toca tudo, o diabo põe o dedo em tudo. Bens, casa, servos e o pior de tudo para a nossa cultura, para a nossa geração. Jó perde os seus 10 filhos. Tudo. Se Deus permitir que o diabo toque na sua vida, o diabo vai tirar tudo. E a pergunta que fica, e Jó vai ser fiel? Será que sem os seus bens, sem servo para abrir a porta, sem servo para lavar a louça, sem louça para ser lavada, sem as mordomias da vida, sem água encanada, sem carro, sem TV, não é nem TV a cabo, sem TV mesmo, sem roupa, Jó vai ficar nu, sem bife no prato, sem prato e sem bife.
sem filhos, sem família. Aqueles filhos por quem Jó orava continuamente. Será que Jó vai amar a Deus? E eu quero que você leia comigo agora os versículos 13 a 22. Para preparar já o terreno para a semana que vem. 13 a 22. Diz assim. Certo dia, então, Satanás saiu da presença de Deus e ficou com aquele tudo na cabeça. E olha agora, ele prepara o ataque, então. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então, os bois e os jumentos vão embora. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que lhe escapou para lhe contar. Sem ovelhas e sem pastores. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse: você vê que o diabo é coordenado, né, nos seus ataques. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Gente, olha esse texto agora. Quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. A resposta à pergunta é: por que Jó é fiel? A resposta a essa pergunta é: Jó é fiel porque ele ama a Deus por aquilo que Deus é. Eu gosto muito de observar, irmãos, a resposta das crianças. Na verdade, eu aprendi isso com a Dani. A Dani sempre muito observadora ao longo da vida. As mulheres são bem mais observadoras normalmente. E há uma resposta que as crianças dão que são fenomenais. Essa resposta vai nos ajudar a entender esse texto aqui. E a resposta que criança dá muitas vezes é uma resposta interessante. Você chega e fala assim: ô, criança, por que você ama sua mãe? Sabe qual é a resposta? A resposta da criança é assim: eu amo porque sim. Porque sim. Porque na cabeça da criança, aquilo é tão natural para ela. É tão óbvio amar a mãe, que a única resposta que ela pode pensar é: eu amo porque sim. Ou seja, embora houvesse inúmeros motivos para amar a mãe, o fato dessa mulher estar ali e ser a mãe dela, isso basta. Queridos, o que eu estou defendendo para vocês aqui é o seguinte: sim, existem inúmeros motivos para a gente amar a Deus, para alguém amar a Deus. Inúmeros. Mas para a gente que é convertido e é crente,
No fim das contas, a resposta é: por que você ama a Deus? E a resposta é: porque sim. A salvação em Cristo ela é tão milagrosa e tão profunda e tão real que é possível alguém perder tudo e ainda assim adorar a Deus com a profundidade do Jó. E alguém perguntar, mas cara, você perdeu tudo, por que que você vai adorar a Deus? E ele vai responder, eu adoro a Deus porque sim, porque Deus é Deus. Por que Jó é fiel? A resposta satânica é, Jó é fiel porque ele tem interesse. E a resposta de Deus é, Jó é fiel por minha causa, porque eu sou Deus. Queridos, eu quero encerrar fazendo um pequeno exercício com vocês. Eu quero que você pegue aquela lista em que você escreveu os nomes das pessoas que você de fato ama e das coisas que Deus lhe deu que você gosta. Você vai pegar a sua caneta agora. Eu peguei até uma vermelha aqui. E eu quero que você olhe essa lista toda. E eu quero que você escreva, talvez em algum lugar, assim, ó. E se Deus tirar 2 pontos. E você vai riscar cada item da sua lista aí, solenemente. E se Deus tirar aquele primeiro nome que está ali? Talvez seja seu cônjuge, talvez você não é casado, seus pais, enfim, seus filhos, não sei. E se Deus tirar? Aí você risca. Aí você vai para o segundo nome. E você vai ver ali, e se Deus tirar? E você vai riscar. Eu peço que você faça isso agora. Solenemente, vai riscando, até você terminar a sua lista. E se Deus tirar? Dani, Ana, João, Mole, casa, viola, livros, pais, amigos, igreja. E se Deus tirar? Eu imagino que você fazendo isso, a sua lista vai ficar vazia. E agora, para terminar, em vez desses nomes, num cantinho da sua folha, você vai escrever o seguinte, uma palavra com 4 letras. Deus. Essa palavra você não vai riscar. É a única palavra que vai sobrar aí no seu papelzinho. E se Deus tirar, você riscou os outros. A única coisa que não está riscada, que sobrou no seu papel, é a palavra Deus. Eu quero que você entre nesse exercício, pense esse exercício aqui. E a pergunta que eu tenho para você é, se só sobrasse Deus, você não tem mais nada. Nada, perdeu tudo. Se só sobrasse Deus, a minha pergunta é, isso seria suficiente para o seu e para o meu contentamento? Isso seria suficiente para te deixar em paz? Ninguém nega que você vai ficar chateado, bem triste. Mas a pergunta, a resposta a essa pergunta determina se a nossa adoração, de fato, é mais próxima daquela que o diabo sugeriu, ou se ela é mais próxima daquela que Deus defendeu. Essa sua resposta, de fato, se Deus tirasse tudo, se você ainda adorar a Deus ou não, essa resposta indica se a sua religião é verdadeira ou não. Você ainda adoraria a Deus sozinho, nu, doente e solto nessa vida? E essa resposta, queridos, é entre eu e Deus, entre você e Deus. E eu quero propor que agora, nesse encerramento, nessa oração final, que seja um tempo de reconexão da gente com Deus. Eu quero que você pode já fechar seus olhos, nós vamos orar já já, que você ali sozinho, onde você está aí, você reafirme
que Deus é o Senhor da sua vida, que você quer amá-lo acima de todas as circunstâncias e de todas as coisas e de todas as pessoas. Queridos, hoje é tempo de dizer para o nosso Deus: Senhor, eu te amo porque sim. E caso, ao fazer sua lista, você tenha percebido algum ídolo, alguma idolatria, algum desses itens aqui te faria amar menos a Deus. Se fosse perdido o item, talvez seu casamento, você perdesse o casamento, você ia ficar bravo com Deus. Ou seus filhos. Se Deus tirasse os seus filhos, como seria a sua relação com Deus? Se Deus tirasse seus bens, seu conforto. Se você percebeu alguma idolatria, é hora de confessar. Fala: Senhor, essa área aqui é difícil para mim. Talvez esteja colocando acima essa área do que seria a verdadeira adoração ao Senhor. Me transforma aqui. E agora nós vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço tanto pela história de Jó. História tão profunda nas suas implicações. História que lida com as motivações da religião verdadeira, do porquê alguém pode e deve adorar a Deus. Senhor, nos livra das nossas idolatrias. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Então os quebra, Senhor. Destrói essa fábrica no nosso coração e nos coloca como verdadeiros adoradores, que amam a Deus porque sim, porque Deus é Deus, porque Deus está acima de tudo que nós já vivemos nessa vida. Nos dá, Senhor, a dimensão da vida que Jó teve em te adorar acima de todas as coisas, além das circunstâncias e apesar de todas as desgraças, que a gente seja como Jó. Esse é o meu pedido e gratidão, em nome de Jesus. Amém.